Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Novamente, mais um versículo mal interpretado. Neste versículo em questão, a Bíblia está falando de pessoas, de filhos com relação aos pais. Citá-lo como prova da mortalidade da alma é mais um lamentável equívoco de sua parte. Morte, nesse caso, tem o mesmo significado que teve com relação a Adão, o de morte espiritual, no que diz respeito à separação de Deus. Os que estão mortos em seus pecados, afastados de Deus, porém vivos, têm ainda a oportunidade de se arrependerem e aceitarem os termos da nova aliança em Cristo. Ezequiel 18:21. Então veja, pastor, que a resposta para essa sua pergunta sobre o que diz Ezequiel 18:20 está bem ali no versículo seguinte, Ezequiel 18:21. Qualquer cristão que se dispuser a ler o capítulo 18 de Ezequiel inteiro, independente de ser um espírita, protestante ou católico, logo verá que em momento algum Ezequiel teria negado a imortalidade da alma. Aliás, esse capítulo só tem por objetivo versar sobre a exortação de Deus para com os recalcitrantes do caminho da justiça e da fé. A propósito, pastor, antes que o senhor pense em argumentar sobre outros possíveis versículos que, a seu ver, supostamente estariam também falando contra a imortalidade da alma, contra a reencarnação ou contra quaisquer outros pontos que o Espiritismo defende, vou me antecipar a mostrar alguns deles, pelo menos os mais citados pelos seus confrades, nessa mesma tentativa de macular o Espiritismo, sobre a qual não lograram êxito algum, assim como o Senhor também não logrará. E para sua frustração, tudo que o Espiritismo defende está em conformidade com a Bíblia. O Espiritismo caminha incólume pelas sendas do esclarecimento da verdade sobre a trajetória dos espíritos. Para atestar que os mortos estão inconscientes, os defensores da alma mortal apresentam as seguintes razões: Salmos 94:17, Salmos 115:17 e Isaías 38:18, que falam sobre silêncio. Salmos 6:5 fala em esquecimento. Eclesiastes 9:5, 6 e 10 fala em inconsciência. Daniel 12:2, Jó 14:12, Salmos 13:3, João 11:14, 1 Tessalonicenses 4:13 a 15 falam do sono. Daniel 12:13, Apocalipse 6:11, Apocalipse 14:13 falam sobre repouso. Aqui cabe a seguinte contestação: a Bíblia ensina que, ao separar-se do corpo, a alma sobrevive e permanece num estado consciente de conhecimento. Portanto, quando a Bíblia fala em silêncio, esquecimento, descanso e repouso, está se referindo à situação do corpo na sepultura, uma vez que a palavra não pode contradizer-se. Os textos citados podem ser esclarecidos unicamente através do exame de Eclesiastes 95:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. O próprio Salomão explica onde se dá essa falta de memória dos mortos. Veja: tudo o que te vier à mão fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Então, a palavra se refere ao corpo morto, inconsciente, que não mais terá qualquer atividade debaixo do sol. Eclesiastes 9:6. Mas com certeza saberá o que estiver ocorrendo no céu. Lucas 16:19 a 31, 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:13 e Apocalipse 6:9. Se a alma morresse junto com o corpo, como o Senhor pretende afirmar, pastor, então que benefício estaria Jesus propondo ao ladrão, ao seu lado na cruz, quando lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso? De que paraíso estaria então Jesus falando, se o ladrão não pudesse gozar conscientemente das bem-aventuranças? Falemos agora sobre a imortalidade de Deus.
o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Este versículo é muito usado na defesa da mortalidade da alma. O Senhor mesmo o citou no seu vídeo, pastor. Vocês dizem que o homem somente adquire imortalidade na ressurreição para a vida eterna com Cristo. Argumentam que na ressurreição o que é mortal se reveste de imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Os outros, os que morreram sem salvação, não terão tal privilégio. Contestação. Na ressurreição, dá-se-á uma recomposição do homem. O corpo volta à vida, reunindo-se à alma, e o homem retorna à condição original de ser vivente. Os crentes terão um corpo semelhante ao de Cristo. Romanos 6:5, Filipenses 3:21. É preciso lembrar que os ímpios também ressuscitarão e se tornarão imortais. A imortalidade de que trata 1 Timóteo 6,16 refere-se a um atributo intrínseco da divindade. Uma imortalidade que pode ser traduzida por eternidade, isto é, Deus não teve começo nem terá fim. Por outro lado, Paulo assevera que os cristãos ressuscitarão em corpos físicos imortais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Logo, o homem possui em potencial essa imortalidade não inerente ao seu ser, mas derivada, adquirida, doada. A imortalidade humana difere da de Deus, porque não é eterna. A nossa não terá fim, mas teve um princípio. O apóstolo Paulo faz talvez a mais importante revelação sobre a imortalidade da alma e futura união desta com o corpo. Ele fala da sua esperança não apenas de partir e estar com Cristo, Filipenses 1:23, mas de poder ser vestido de novo quando será consumada a redenção completa, a redenção do nosso corpo, Romanos 8:23. Como está claro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, não queremos ser despidos, mas vestidos de novo para que o mortal seja recolhido pela vida. O estado do crente de ser despido não se refere ao corpo no sepulcro, mas ao espírito que aguarda o corpo da glória na ressurreição. Mortalistas há que usam o argumento do silêncio, afirmando que em lugar nenhum a Bíblia diz que as almas que estão no céu ou no inferno sairão de seus lugares para o encontro com seus corpos. Como vimos em 2 Coríntios 5, de 1-8, e em outras passagens, esse silêncio não é total. Se a alma não morre com o corpo, conforme vê-se em Eclesiastes 12:7, Mateus 10:28, Lucas 23:43 e 46, Atos dos Apóstolos 7:59, Filipenses 1:23, sem dúvida, ela se unirá ao corpo e formará na ressurreição um corpo espiritual e imortal. Acerca dos que dormem. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, Daniel 12:2, Mateus 27:52, Marcos 5:39, Lucas 8:52, 1 Coríntios 11:30, 15:6-18. A expressão os que dormem, referindo-se aos mortos em Cristo, tem sido usada para justificar a inconsciência após a morte e a inexistência de uma alma sobrevivente e imortal. Dizem que a situação dos mortos até a ressurreição é de completa inexistência. Citam como prova irrecusável a resposta de Jesus aos discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. João 11:11. Sempre que a Bíblia fala em dormir, está se referindo metaforicamente ao corpo, porquanto a parte imaterial do homem não morre, nem dorme. Jesus revelou ser a alma do homem imortal. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. Todos os justos que já morreram estão na presença do Senhor, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 22:32. Esta é uma declaração da sobrevivência da personalidade após a morte.
entre a morte e a ressurreição, os justos continuam como se vivos para Deus e aguardam o momento glorioso da redenção do corpo, quando enfim a morte será vencida. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Lucas capítulo 20, versículo 38. A passagem explica que depois que os patriarcas morreram em seu estado corpóreo, continuaram vivendo em outro estado. Como se pode ver, nenhum texto bíblico autoriza a declaração de que a alma é separada do corpo no momento da morte. O espírito que faz do homem um ser vivente, Gênesis 2:7, e que ele perde por ocasião da morte, não é, falando-se apropriadamente, uma realidade antropológica, mas um dom de Deus, que retorna a ele ao tempo da morte. Eclesiastes 12:7. Se mesmo depois de ter essa explicação 100% legitimada na Bíblia, alguém ainda disser que não há existência independente do espírito ou alma à parte do corpo, que a morte é a perda do ser total, que a pessoa inteira repousa na sepultura num estado de inconsciência caracterizado na Bíblia como sono, e que o despertar desse sono terá lugar quando Cristo vier e chamar de volta à vida os santos adormecidos, então anulemos tudo aquilo que a Bíblia define como sobrevivência e consciência da alma após separar-se do corpo. Desprezemos, por exemplo, o relato dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que falam da transfiguração de Jesus, onde apareceu Moisés, que havia morrido há mais de 1000 anos, Mateus 17, 1-8, Marcos 9, 1-8, Lucas 9, 28-36, confirmando que na morte a parte imaterial chamada espírito se separa e segue o seu destino. Quando a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, Salmo 115, 17, e sua memória jaz no esquecimento, Eclesiastes 9:5, está falando de não haver memória neste mundo, mas certamente há memória deste mundo. Salomão esclarece ao dizer que na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, Eclesiastes 9:10. Na morte, os projetos humanos são findos. A Bíblia ensina que a alma sobrevive à morte num estado consciente de conhecimento. Eis aí, então, concluída a resposta à sua terceira pergunta. No próximo vídeo dessa série Respostas às 7 perguntas desafiadoras a se fazer para um espírita, vou responder a sua quarta pergunta, pastor Ivan Saraiva. As outras 3 perguntas serão respondidas nos vídeos subsequentes. Até lá.